Graça e paz, queridos, a paz do Senhor, Pastor Felipe, vamos dar início ao nosso mini seminário, né? Mini aula de escatologia, Desperta Missões do Rei. Vamos falar hoje a respeito de escatologia, um tema muito forte, um tema muito propício. Vamos estar tratando esse assunto ao decorrer de 13 aulas, queridos, serão 13 aulas que vai mexer aí com a compreensão de todos, de muitos assuntos aí que você ouvia na internet, que você via na internet, vai desbaratar muitas informações aí que você tem sobre esse assunto, tá? Vamos aplicar dentro da nossa visão, dentro daquilo que entendemos, que é a visões escatológica. Vamos tratar desse assunto. A escatologia, queridos, ela traz no decorrer do tempo o caminho para a compreensão da palavra profética, bíblica. É através do seu estudo que os cristãos é advertido, consolado e enche-se de esperança na caminhada cristã. É sobre esse tema, queridos, que vamos tratar sobre esse assunto ao decorrer desse dia. Hoje vamos falar somente da introdução, né? Vamos falar sobre a introdução. O livro base, queridos, está em 1 Tessalonicense, no capítulo 5, no verso 1 até o verso 11. Então, 1 Tessalonicense, capítulo 5, verso 1 e 11, vamos tratar a respeito desse assunto. Então, você vai pegar aí a sua Bíblia e você vai acompanhar comigo e vamos fazer essa leitura juntos, tá bom? Nesse primeiro livro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 11. Acompanha comigo, pega sua Bíblia e acompanha comigo. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, verso 11, verso 1 vai dizer: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque, verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Verso 3. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobreviverá repentinamente destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vós, irmãos, já que estáis em treva, para que aquele dia do Senhor vos surpreenda como o ladrão. Verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Verso 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Verso 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedecem-se à noite. Verso 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10, que morreu por nós para que vigiemos, que durmamos e vivamos juntamente com ele. E o verso 11, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai uns aos outros, como também o fazeis. Queridos, o objetivo desta lição é introduzir nas nossas mentes, tá, o estudo catológico, e observarmos a importância da palavra profética. As revelações no decorrer das gerações, queridos. Isso aí é o objetivo dessa lição, né? A gente vai dividir as lições em alguns objetivos, para que a gente consiga entender. Vamos definir o significado da palavra profética, também conhecido como escatologia, que é essa primeira parte, né? Apresentando a fonte da revelação e os cuidados do estudo. Vamos discutir sobre as profecias passadas, presentes nos futuros, no âmbito escatológico. Vamos entender a importância da escatologia bíblica para os cristãos. Entendemos que não conseguimos entender, na verdade, não iremos conseguir entender o destino de toda essa revelação sem a palavra profética.
também conhecida como escatologia bíblica, né? É através delas que somos guiados pelo acontecimento do fim. E quando é estudada corretamente, podemos nos livrar das ciladas impostas sobre este sensível tema. Olha que interessante, você vai ver nessa foto aí que existe 6 imagens. E dentro dessas 6 imagens, você vai ver acontecimentos simultâneos. E essas 6 imagens, elas, para muitos, elas não têm, para muitos não tem um encontro, ou ela não tem uma ideia racional de segmento, né? Alguns dessas 6 imagens, que elas falam muito bem sobre o tema que vamos tratar, elas têm se falado. Por exemplo, eu quero já antecipar um estudo que vamos falar na próxima aula, que é a nossa visão pré-milenista, né? Entendemos que a primeira ação é o arrebatamento. A segunda ação é nos encontrarmos com o Senhor em arrebatamento, né? Pós esta ação é a grande tribulação. Pós a grande tribulação é a volta do Senhor. Entre essa pós-tribulação, muita coisa vai acontecer. Depois é o chamado do Senhor, né? O Senhor aparece em glória e depois ele chama todos a estar com ele na última foto, que é a foto da grande Jerusalém. Entendemos desta forma, né? E sobre esta forma é que entendemos, dentro da nossa visão, o que é o plano escatológico. Agora, pastor Felipe, existe muita confusão, existe muito problema. Alguns não acreditam no arrebatamento, alguns não acreditam na volta do Senhor, alguns não acreditam na grande tribulação. E vamos entender isso um pouco mais no decorrer das aulas. Entendendo essa parte, vamos o mapa, né? Nosso mapa dentro das nossas visões escatológicas, o que estudaremos agora no decorrer dessas matérias. Então, hoje a primeira aula, ela fala sobre a introdução. A segunda aula vai falar as escolas escatológicas, né? E depois falaremos sobre o dispensacionalismo, né? Já falei no áudio anterior, no vídeo anterior, sobre o que é o dispensacionalismo, que é as eras, né? Vamos falar sobre o estado intermediário dos mortos, isso na quarta aula. A primeira aula, a introdução é essa. A segunda aula é sobre as visões escatológicas, escola. A terceira aula é sobre o dispensacionalismo. A quarta aula é o estado intermediário dos mortos. A quinta aula é sobre o arrebatamento da igreja, tá? É sobre o arrebatamento. Então vamos falar sobre este acontecimento que vai estar causando o mundo, né? Falaremos na sexta aula sobre o tribunal de Cristo e as bodas dos cordeiros. Vamos entender essa profecia, vamos entender esse cenário, vamos entender essas parábolas, vamos entender sobre essas histórias, tá? A sétima aula é Israel, o nosso relógio escatológico. Vamos falar sobre esse tema, o que está acontecendo em Israel, o que define para conosco, o que é que define para com nosso país aqui, Brasil, o que está acontecendo em Israel, o que vai definir para o mundo. Vamos falar sobre a grande tribulação, é essa aqui que causa o maior problema de interpretação, os maiores desafios escatológicos, as maiores contritos, as maiores guerras, é a grande tribulação. Vamos falar dentro da nossa visão. Tá? A volta de Cristo em glória, também esse é um outro ponto muito forte, né? Entendermos isso. Um outro problema também que vamos falar aqui é o período milenial. Aqui está a grande problemática. Estamos vivendo milênio, não estamos vivendo milênio. O milênio é real, não é real, já estamos nele, o anticristo já foi, quem é que foi? Então aqui está um problema que embola a mente de todo mundo. Vamos falar sobre o juízo final. Aquele grande dia que não tem jeito, não tem para onde correr, vai acontecer. Aí é o nosso próprio Deus julgando,
E aí, agora o negócio ficou estreito. Ficou estreito para o homem, para Satanás, ficou estreito para todo mundo. E o estado intermediário dos salvos e dos condenados. Depois do juízo final, o que acontece? Né? Acabou? Acabou-se a história? Quem morreu? Acabou a história? Então, é a grande pergunta. Você está preparado? Se estiver preparado, vem comigo. A gente vai iniciar a nossa aula. Esteja preparado. Sente um pouquinho, assista, porque vamos aprender. Significado escatológico ou introdução. É a nossa primeira aula, queridos. Vem comigo, acompanhem. Queridos, vamos falar sobre essa primeira parte, que é a palavra profética, escatologia, né? Nada mais do que um tratado, estudo, doutrina sobre as últimas coisas. É a doutrina sobre as últimas coisas, né? A gente vai tentar entender um pouco mais o livro de Apocalipse dentro da sua visão, dentro daquilo que está proposto e os demais livros também que estão propostos, né? A história da profecia bíblica, o Espírito Santo revelou muitos profetas e apóstolos, que vai acontecer em breve. Então, muitos dos apóstolos tiveram a revelação, né, das coisas que aconteceriam no passado, das coisas que aconteceriam mais à frente. Então, existem muitas revelações, né? E o que a gente entende sobre essa primeira parte é que é a doutrina das últimas coisas. Tem o seu papel relevante na educação cristã. Precisa ensinar isso na igreja. Precisa passar para a igreja o que significa este assunto. É um assunto que muitos não querem, porque é um assunto que demanda ensino, demanda tempo, demanda conhecimento. A gente precisa entender que ela nos dá uma base para que a gente consiga viver e ter esperança. Porque a nossa maior esperança, queridos, é a volta do Senhor. Essa é a nossa maior esperança. Ele fala para que a gente faça tudo conforme até que ele retorne, né? Ele nos direciona, ele fala para que a gente pregue o evangelho, para que a gente leve a toda criatura, porque ele vai retornar. Ele dá essa ordem para a gente. Então a gente precisa estar preparado para isso. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 13, no verso 12. Olha que lindo. 13, no seu 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12, vai dizer: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas não o conhecerei como também sou conhecido. Então conhecerei como também sou conhecido. Olha o que Paulo vai dizer, que vemos o Cristo, né, por foto, por imagem, né, que não é esse Cristo que vemos, né? Mas veremos ele face a face. Então, a palavra profética já foi liberada, né? Esse é o nosso maior objetivo. É chegarmos junto, cumprirmos tudo para que chegarmos face a face com o Senhor. Este é o nosso maior objetivo. É por isso que estamos buscando esse objetivo. Não é objetivo aqui na Terra, queridos. Não é comer o melhor da terra, vai comer. Não é viver das melhores riquezas, não é isso. O objetivo é estarmos face a face com Ele e conhecermos Ele, como Ele nos conhece. A própria palavra diz, Ele nos conhece. Então esse é o maior objetivo, queridos. E é isso que estamos buscando nessa primeira etapa. Nessa segunda etapa, queridos, vamos falar sobre a revelação de Deus sobre o futuro, né? O que a escatologia vai definir sobre o futuro? O que ela vai falar sobre o futuro, né? A escatologia nos foi revelada através da soberania e vontade de Deus. É o Senhor que revela, João. Não é João que busca, é ele que revela. Ele chama João, na ilha de Patmos, para revelar os acontecimentos, entregar os mistérios, para que João escrevesse e que João passasse às gerações. Estamos aqui hoje falando sobre Apocalipse. E João escreveu na ilha de Patmos, né? Quem conhece os tempos por toda a eternidade participa aos homens aquilo que lhes é permitido. Saber dos tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Quem sabe isso é o próprio Pai, né? O Pai, ele sabe o tempo, a hora, o momento que vai acontecer. A nós foi transmitida por intermédio do apóstolo e dos profetas. Os profetas entregaram.
Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Daniel entrega uma profecia, Isaías entrega uma profecia, Jeremias tem uma profecia, Ezequiel tem uma profecia. Você vai ver que Cristo tem as suas profecias, tu vai ver que Paulo vai ter as suas profecias, ele vai escrever no livro de Tessalonicenses. Todos vão ter a profecia direcionada, mas João vai ter a clareza. João vai esclarecer para a gente, porque ele foi levado a um grande testemunho, para que entendermos mais sobre os acontecimentos, né? Estes foram os responsáveis por confiar a literatura escatológica, a Bíblia, onde nenhum escritor nos é capaz de ensinar. Os apóstolos é que têm essa definição. Então entendemos isso, né? Por isso que devemos ter cuidado com as revelações escatológicas, que são lançadas de toda maneira. Por isso que temos que ter cuidado. Olha que interessante. Isso aqui é muito interessante, que todo material que transmite ensino sobre escatologia bíblica está contido nas Escrituras. Eu quero fazer aqui algumas leituras para você, por isso que eu preciso que você esteja com a tua Bíblia aberta, para que a gente consiga passear um pouquinho sobre este tema. 2 Timóteo, no seu capítulo 3, versos 16 e 17, ele vai dizer o seguinte, ó, versos 16 e 17. Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Pedro, queridos, também vai dar uma pincelada no capítulo 1, no 1 Pedro, 2 Pedro, última forma, capítulo 1, verso 21, né? Vai dizer assim, ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado no Espírito Santo. Olha que interessante. Por isso devemos ter bastante cuidado quando formos fazer uso do complemento pedagógico. Quando você for fazer uso da internet, uso de alguma situação para te auxiliar sobre esse tema, tenha cuidado. Você precisa ter esclarecido uma visão para que você não possa ser enganado, tá bom? Porque o que tem mais aí é pessoas distorcendo a palavra profética, né? Muito cuidado, ainda deve ser empregado nas famosas revelações escatológicas, né? Existe aí, há pouco tempo, né? Isso é da nossa era, pessoas aí dizendo que Cristo já estava vindo e que o mundo ia acabar naquele determinado ano de virada de 2000, né? De 99 para 2000. Foi uma loucura, né? O mundo entrou em colapso por causa de revelações. Existe muitos que se dizem Cristo e que estão entregando esse tipo. E não é assim. Quem sabe o dia e a hora é o Pai. Ele que vai determinar. Mas entendemos que existem algumas coisas acontecendo. E é isso que nos dá esperança, que existe algumas coisas acontecendo e que teremos a certeza ali, né? Um outro problema é a escatologia da internet, queridos. Isso é uma loucura. Você puxa aí, eu puxei um montão de vídeos para mim estudar sobre a escatologia na internet e é loucura. Você não consegue entender o que eles têm. A Bíblia vai te ensinar, a própria palavra dizendo que ela é toda inspiração, né? É ela. Então tem que tomar cuidado com eles que te digo que o Senhor está voltando e amanhã ele volta. Não é assim que funciona. Essas pessoas não passam de artista, né? Não passa de pessoas que estão buscando status, né? Para isso, né? Em Gálatas, no capítulo 1, verso 8 e 9, vai dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já estabeleceste, é anátema, tá? É bobeira. Então, precisamos entender isso, queridos. Queridos, essa é uma introdução. A gente vai tratar esses assuntos no decorrer do dia, no decorrer das aulas, tá? Mais profundo. Então, estou dando só a introdução para que você entenda. Vamos falar agora sobre as profecias que já se cumpriram, né? O primeiro grupo de profecias escatológicas são aquelas que já tiveram cumprimento. A escatologia, queridos, ela não é o estudo do Apocalipse. Ela é o estudo das revelações. A gente já entendeu isso, né? Contida na palavra. Então, algumas já aconteceram, né? Muitos confundem escatologia quando imaginam que ela se retrata
sobre coisas que ainda hão de acontecer, né? As pessoas têm essa maneira, não vamos estudar sobre escatologia, vai ensinar sobre o Apocalipse. Não, né? Ela não vai ensinar só sobre o Apocalipse. Tem o Apocalipse, mas ela vai ensinar sobre outras coisas. Olha que interessante. Contudo, uma grande parte das profecias que tinha relação com as coisas futuras já aconteceram. Um exemplo claro disso foram as profecias sobre o nascimento e morte de Jesus no Calvário, né? Quando tiveram seu cumprimento durante o tempo em que Jesus viveu na Terra. Existem algumas passagens bíblicas aqui que são muito interessantes, tá? Eu vou colocar aqui no livro de Salmos e vou abrir aqui esse precedente aqui para que a gente consiga compreender um pouco melhor sobre essas profecias que já passaram, tá bom? Elas vão voltar nas matérias mais à frente, mas eu quero só trazer aqui algumas aqui interessantes, né? Salmo no seu capítulo 16, ele vai dizer assim, no seu capítulo, no seu número 16, e no seu verso 10, tá? Tem que aprender isso aí com o pastor Wagner, né? Sobre os salmos, e é interessante, eu tenho que usar esse artifício. Salmos no seu número 16, no seu verso de número 10, ó, vai dizer: pois não deixar a minha alma no inferno e nem permitiram que o teu santo veja a corrupção. Olha esse verso, queridos, esse verso, ele já está dando uma direção, ele vai dizer, ó, não deixar a minha alma no inferno e não permitiram que o teu santo veja a corrupção. Esta palavra está sendo direcionada. Então, olha a outra também, ó, no seu Salmo de números 22, no verso 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor que o livre, pois nele tenho prazer. Olha o que vai dizer, é muito forte. Verso 16, pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores, e me cercou, e transpassou minhas mãos e os pés. Né? Ao verso 18, repartem entre si as minhas vestes e lança sorte sobre minha túnica. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, queridos. Né? Olha o outro também, no seu número 69, isso é salmo, estou em salmo, tá? Número 69 vai dizer, olha que interessante, número 69, no seu verso de número 21, queridos. Verso 21, 69 é o número e 21 é o verso. Deram-me por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ai, meu Deus do céu, olha a palavra. Estou em Salmos, querido. Estou em Salmos, e Salmos está falando sobre o Cristo. Olha o 78, o número 78 de Salmos, e o verso 2, que vai dizer, ó, abrirei a boca numa parábola e proporei enigmas da antiguidade. Meu Deus do céu, é o próprio Cristo, queridos. É o próprio Cristo inspirando o salmista a revelar, né? Isaías, querido, outra, hoje eu vou passear com vocês aqui, eu quero passear. Isaías no seu capítulo 9, verso 1 e 2. Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entebrecida, ela envelheceu. Nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia do gentil. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra, a morte resplandeceu a luz. Está falando de quem, queridos? Falando de Cristo, direcionando a Cristo. Olha o 53, Isaías 53, verso 1 até o verso 7. Vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor. Verso 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, como um raio de luz da terra. Sei que não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza, víamos para que desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, e os homens de dores, experimentando o trabalho, e como homens que se escondem o rosto eram desprezados, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, verso 4. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados.
Todos nós andemos desgarrados como ovelha, e cada um desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Queridos, a própria Bíblia, no seu Antigo Testamento, dizendo, revelando sobre Cristo. Olha agora, eu quero fechar aqui com Zacarias, fecho com Zacarias e pronto. Que é a Bíblia está revelando, a Bíblia está revelando sobre o Cristo. Zacarias, no seu capítulo 9, no verso 9, vai dizer assim, olha isso, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Cumprir-se a palavra que está em Zacarias. Aleluia, queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte, queridos. Isso é as palavras, as profecias que se cumpriram. Se cumpriram. E as que estão se cumprindo, né, é um grupo de profecias basicamente relacionado aos sinais do tempo. Esse é um grupo de profecias relacionado aos sinais do tempo. A gente vai entender isso mais nas lições 5, né? Sobre o arrebatamento, a gente vai falar sobre isso, né? Forte terremoto, pandemia, ciclone, isso são profecias que estão acontecendo. São sinais que revelam a vida de Cristo ao fim do mundo. Servem de aviso para o povo da terra esteja preparado para enquanto essas revelações que estão acontecendo é previsto pelo próprio Cristo. Olha que Amós vai dizer no capítulo 4, verso 12. Por isso, ainda os castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você, prepara-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. Existe uma palavra de proteção para Israel, mas também existe uma palavra forte, de castigo ainda para Israel, né? Um outro bloco é as profecias que hão de breve se cumprir. Olha que interessante, essa daqui é a que estamos aguardando, é a que vamos também falar. As profecias que hão de se cumprir apontam para acontecimentos futuros, que já estão acontecendo, né? Dentro desses grupos de profecias, temos o arrebatamento da igreja, né? Que vamos falar, tem umas passagens bíblicas, mas eu vou falar depois. O aparecimento do anticristo, tem o retorno de Cristo em glória, tem também, entre outros, que vamos tratar a respeito deste assunto no decorrer das aulas. Então, olha que interessante, essa introdução já começou com tudo. Vamos entrar agora no tema luz que ilumina. Vamos entrar nesse último bloco, tá? Vamos falar sobre esse último bloco agora, para a gente finalize a introdução de escatologia. Ela nos adverte, queridos, toda a escritura, a palavra é apta a ensinar o que é verdadeiro, para fazer perceber os que está em ordem. Na nossa ordem de vida, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. Deste mesmo modo, a palavra profética escatológica que nos adverte sobre os temas futuros, nos alertando, nos despertando sobre o sono desses últimos maldias, né? Efésios, no seu capítulo 5, verso 14 e 16. Os dias serão maus. A escatologia, ela é responsável para nos alertar sobre o fim de todas as coisas, reiterando que já é a hora de despertar. Romano, no seu capítulo 3, no verso 13, no verso 11, é a hora de despertar. Romanos, capítulo 13, uma palavra muito forte, eu vou abrir aqui, tá? Pra gente isso, a Bíblia, ela é maravilhosa por isso. A gente abre a Bíblia e mostra na Bíblia que Romanos, no seu capítulo 13, vai dizer, queridos, eu estou folheando minha Bíblia aqui, porque esse assunto a gente tem que ter Bíblia. Se não tiver Bíblia, não funciona. Verso 11. Eis e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos vai dizer, porque Romanos, no seu capítulo 12 também, 13, verso 12, vai dizer, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as nossas armas da luz.
Graça, meu Deus, sentindo Deus aqui, meu Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Esta é a verdadeira palavra. É isso que está nos advertindo. Ela nos consola. O que ela nos consola, queridos? A revelação, ela nos revela, nos controla nos tempos difíceis, nos tempos da adversidade que tem chegado, o desemprego, a fome, isso tem mexido muito, as perseguições, as injustiças desse mundo, ela vai nos consolar para isso, né? Contudo, a escatologia vem como luz da consolação para o aflito cansaço andarilho. É por meio dessa promessa do encontro com o Senhor, todos nós somos consolados, independente do que aconteça este conforto, nos dará esperança de estarmos eternamente com o Senhor. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no verso 17 e 18, vai dizer: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolemos uns aos outros com esta palavra. Também a escatologia, ela além de nos consolar, nos advertir, ela também vai nos encher de esperança. Toda a esperança nós é convertida em esperança e munidos desta não entraremos sem confusão. Romanos, no seu capítulo 5, verso 4 e 5, vai dizer: a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor com o nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Quando compreendemos mesmo que por espelho, 1 Coríntios, no seu capítulo 13, verso 12, quais são as coisas. 1 Coríntios, seu capítulo 2, verso 9, vai dizer: Deus preparou, né, para os que ama. Aleluia. E o nosso coração fica esperançoso, queridos. A escatologia bíblica é responsável por nos conceder a confiança plena do que nos foi prometido. Por isso, devemos nos alegrar. Alegrem-nos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos capítulo 12, verso 12. Seguir confiante, firme e constante, porque o nosso trabalho não será em vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versos 57 e 58, queridos. E eu finalizo a nossa primeira aula, queridos, nossa primeira aula de escatologia, prometida aí a passar para os irmãos. E eu finalizo com a conclusão, né? Essa conclusão vai dizer: quando corretamente estudada, né, a escatologia nos conduz à compreensão espiritual das coisas que nos foram reveladas. Sem ela estaríamos como um avião sem torre e sem comando para poder aterrissar. Imagina, querido, se não tivesse a Bíblia, nem tivesse o livro do Apocalipse, nem tivesse o Tessalonicenses, nem tivesse as revelações, o que seria, né? Ficaríamos como um avião sem torre, né? Estudar a palavra profética nos livra das ciladas oferecidas e temos que estar ligados às ciladas oferecidas. Eu vejo muita gente aí aplicando conteúdo aí que não é para aplicar, que estão desvirtuando a palavra, porque eles querem te manter prisionado dentro do conceito, o conceito de igreja, né? Igrejas infâmias, né? Que é aquelas que você vai buscar poder, cura, milagre e não existe palavra apocalíptica, tá? Não existe uma preparação para você ir e seguir ao futuro, seguir com Deus. Não existe uma palavra para isso, tá bom? Então, primeira aula finalizada. A segunda aula eu não vou colocar a data, mas porque eu preciso preparar as outras aulas. E aí eu vou preparando o decorrer dessa semana e possivelmente na outra semana eu já lanço a segunda aula, que vai falar sobre as escolas escatológicas, tá? Para que você entenda os prós e os contras de cada visão. Deus abençoe sua vida, semana de vitória, tá? Daqui a pouquinho sobe aí no YouTube essa aulinha aí. O ano de 2025 foi o ano da renovação. Deus renovou forças, fé e esperança em nossos corações.
renovou sonhos, curou feridas e nos ensinou a permanecer. Nem sempre foi fácil, mas em cada processo o Senhor nos fortaleceu. Em cada passo que demos, Ele esteve presente. Em cada culto, lágrima, sorriso e em oração, fomos sendo moldados. 2025 foi um ano marcado por desafios e aprendizados. Fomos renovados por dentro para, então, crescer por fora. E agora entramos em um novo tempo, anunciado pela palavra. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Salmos 92:12. Assim declaramos, 2026 será o ano de florescer. O que foi renovado agora vai florescer. O que foi plantado dará fruto. O que foi plantado com lágrimas florescerá com alegria. Neste ano iremos florescer nas raízes, florescer na identidade, florescer na vida de oração, florescer após o inverno, florescer na família, florescer no caráter, florescer no deserto, florescer na autoridade espiritual, florescer na visão, florescer no sobrenatural, florescer para frutificar e florescer em honra e gratidão. Porque onde Deus está, há vida, crescimento e propósito. Porque Deus não apenas renova, Ele faz crescer. Prepare-se, é o tempo de florescer.